A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Hoje, dia 28 de julho de 2025. Irmãos, antes de nós orarmos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Deus, irmãos, ele tem uma mensagem para a sua vida nesta manhã. Deus ele quer falar tremendamente conosco através da palavra. Eu acredito, irmãos, que muitos de vocês conhecem a história de Sansão. Sansão, que foi um homem separado por Deus. Ele era um homem do Antigo Testamento. Sansão, irmãos, ele nasceu na época em que o povo de Israel não tinha um rei. Na época em que o povo de Israel era julgado por juízes. E Deus, irmãos, ele escolheu Sansão para ser o juiz do povo de Israel. E a palavra, irmãos, vai nos dizer que desde o ventre, Sansão ele já era escolhido. Sansão, irmãos, ele era nazireu. Ele era um homem separado por Deus. E, irmãos, quem era nazireu não podia cortar os cabelos. A palavra do Senhor vai nos dizer que no voto do nazireado, a pessoa ela não podia raspar os seus cabelos, nem beber vinho, e nem tocar, irmãos, em coisas mortas. Esse era um voto que um nazireu ele fazia. Em Sansão, irmãos, ele era separado. Ele foi escolhido por Deus para ser consagrado a ele. Porque, irmãos, através dessa consagração, Deus iria fazer grandes coisas através da vida de Sansão. E nós sabemos, irmãos, que Sansão, ele foi um homem extremamente usado por Deus. Deus, ele deu a Sansão, irmãos, uma força extraordinária. A palavra do Senhor vai nos dizer, quando a gente vai ler a história de Sansão, que Sansão, irmãos, ele matou 1000 homens com apenas uma queixada de jumento. Sansão, irmãos, ele sozinho, ele matou 1000 homens com apenas uma queixada de jumento. Irmãos, Sansão também, ele rasgou um leão ao meio com apenas a força do seu braço. E outras partes também, irmãos, da história, vai nos dizer que Sansão, ele pegou os portões que protegiam a cidade de Gaza. Ele arrancou esses portões, irmãos, com a força do próprio braço. Irmãos, e os portões naquela época não era esse portão normal que a gente vê, que a gente tem na nossa casa, não. Era fortalezas, era muito alto. Eram portões que atingia 2, 3, 5 metros de altura. Porque eram portões que protegiam uma cidade, que ficava na entrada de uma cidade. Então tinha que ser portões maiores. Tinha que ser portões mais fortalecidos. Não era esses portões de hoje que a gente tem na nossa casa, que protege, né, a nossa casa, não. Eram portões muito mais fortalecidos, muito maiores, muito mais pesados. Em Sansão, irmãos, ele arrancou os portões da cidade de Gaza com apenas a força do seu braço. Ou seja, irmãos, Sansão ele era separado. Ele tinha uma unção diferenciada. Mas, irmãos, Sansão, ele caiu. Ele perdeu a sua força, ele perdeu o seu poder. Porque, como a gente sabe, irmãos, a força de Sansão estava nos cabelos dele. Se o cabelo dele, irmãos, fosse raspado, Sansão perdia a sua força. E, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Sansão ele conhece uma mulher que não era do povo de Israel. E nós sabemos, irmãos, que Deus ele proibiu o povo de Israel se relacionar com qualquer mulher de outra nação, de outra tribo, de outro povo. Só que, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Sansão ele se casa com uma mulher que não era do povo de Israel. Uma mulher que não era hebreia. Uma mulher que não pertencia aos costumes do povo de Israel. E Sansão, irmãos, ele se casa com essa mulher, mesmo sabendo que era contra a vontade de Deus. E essa mulher, irmãos, ela
não se casa com Sansão porque ela amava ele, não. Ela queria descobrir o segredo de Sansão, irmãos, para revelar os inimigos de Sansão, para que os inimigos de Sansão pudessem capturá-lo, pudessem prendê-lo. E, irmãos, e Sansão ele casa com essa mulher. E essa mulher acaba com muita insistência descobrindo qual era o segredo da força de Sansão. E ela insiste tanto com Sansão, irmãos, que Sansão acaba confessando. Sansão acaba falando qual era o segredo da força dele. E na hora, irmãos, que Sansão lhe revela para ela o segredo da sua força, ela vai e raspa os cabelos de Sansão. Ela raspa a cabeça de Sansão. E no momento, irmãos, que Sansão ele tem os cabelos raspados, ele perde a sua força. Ele perde aquela força que ele tinha. E aí, irmãos, dali ela vai e entrega Sansão aos filisteus. Ela entrega Sansão aos inimigos dele. E Sansão, irmãos, ele é totalmente ridicularizado. Ele é levado preso, os olhos dele é arrancado. Ou seja, Sansão, ele foi traído. Mas, irmãos, eu estou resumindo aqui a história, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer, irmãos, que a pessoa com quem a gente se casa, ela tem o poder ou de edificar a nossa vida, ou de destruir a nossa vida. Eu dei, irmãos, uma breve resumida aqui na história de Sansão, para vocês entenderem o poder com que a pessoa com quem nós nos relacionamos, o poder que ela tem na nossa vida. A pessoa, irmãos, com quem nós nos relacionamos, com quem nós vamos nos casar, ou com quem nós estamos pretendendo nos casar, ou nosso namorado, ou a nossa namorada. Irmãos, essa pessoa ela tem o poder de ou edificar ou de destruir a nossa vida. E sabe, irmãos, o que é interessante? Sansão ele poderia ter escolhido uma pessoa do povo dele. Eu acredito, irmãos, que se Sansão tivesse escolhido uma mulher hebreia, uma mulher do povo de Israel, ele não teria passado por isso tudo. Porque, irmãos, quando a gente escolhe uma pessoa boa para a nossa vida, uma pessoa de Deus para a nossa vida ela flui. Eu estou falando aqui, irmão, de relacionamento conjugal. Porque, irmãos, existem vários tipos de relacionamento, né? Existem amizades, existe, né, a pessoa com que nós vai nos relacionar no trabalho, né, e tudo mais. Mas eu estou falando aqui, irmãos, de relacionamento conjugal. Sansão, irmãos, ele acabou casando com uma mulher que não era da nação dele. E a consequência, irmãos, disso foi a devastação. Irmãos, eu quero falar aqui para vocês nesta manhã o poder que a pessoa com quem nós vamos nos casar, ela tem sobre a nossa vida. Essa pessoa ela pode ter o poder de ou influenciar para o bem ou influenciar para o mal. Irmão, se você casar com a pessoa errada, você pode acabar destruindo a sua vida. Literalmente, irmãos. Literalmente. Se você casar, irmãos, com uma pessoa que não é do Senhor para a sua vida, você pode acabar destruindo a sua vida. Irmãos, e nós sabemos que nós cristãos, nós sabemos, irmãos, que nós nos relacionamos com cristão, com pessoas cristãs. Quando a gente vai escolher alguém para nós casar, para nós nos relacionar, para nós passarmos a nossa vida, a gente tem que escolher uma pessoa cristã, irmãos. Porque se nós escolhermos uma pessoa do mundo, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não segue a nossa fé, a nossa crença, que não tem a mesma crença do que nós, a gente pode acabar destruindo a nossa vida. A gente pode não, irmãos, a gente vai acabar destruindo a nossa vida por causa de uma pessoa, de uma escolha errada. E nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele derruba muitas pessoas através da vida sentimental. Irmãos, a maioria das pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, a grande parte dessas pessoas, irmãos, foi por causa da vida sentimental. É lógico que não é todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor é porque caíram através da vida sentimental. Irmãos, eu estava conversando ontem mesmo
com um morador de rua. Eu estava evangelizando ele e eu perguntei um pouco da história dele, porque que ele chegou naquela situação, né, de morar na rua. Irmãos, e ele falou comigo que foi por causa de uma mulher. Ele falou comigo que ele era cristão, que ele era crente, que ele ia à igreja, mas que ele estava, né, se relacionando com uma mulher, e essa mulher, irmãos, traiu ele. Ele foi traído por essa mulher. E a partir, irmãos, desse dia, a vida dele desandou. E ele falou comigo, irmãos, que ele pensa nela 24 horas por dia. Irmãos, depois que ele terminou com essa mulher que ele estava, depois que ele terminou o relacionamento dele, a vida dele desandou. Desandou a ponto, irmãos, dele morar na rua, virar morador de rua. Olha só, irmãos, o quão uma pessoa com quem nós vamos nos relacionar pode influenciar a nossa vida, positivamente ou negativamente. No caso deste homem, desse morador de rua que eu estava evangelizando, influenciou negativamente. Por quê, irmãos? Porque não teve uma estrutura. Irmãos, você que está solteiro, principalmente você que está solteiro, você tem que se relacionar com uma pessoa de Deus. Você que está aí nos caminhos do Senhor firme, na presença de Deus, e está solteiro. Você não pode se relacionar com uma pessoa que não professa a mesma fé que você, que não é convertida, porque, irmão, se você se relacionar com uma pessoa, se você é cristão e se relacionar com uma pessoa que não é convertida, você vai acabar destruindo a sua vida. Essa pessoa, você vai casar com essa pessoa e ela vai acabar te distanciando da presença de Deus. Você vai se decepcionar com ela, vai acontecer alguma coisa no seu relacionamento com seu cônjuge, e essa pessoa, ela vai acabar te distanciando da presença de Deus. Então, irmãos, a gente tem que vigiar na nossa vida sentimental, principalmente os solteiros, os casados também, os noivos, mas principalmente, irmãos, os solteiros, porque o inimigo, irmãos, ele não brinca de ser inimigo. O diabo, irmãos, ele não brinca de ser diabo. O inimigo, ele é mau. E se ele conseguir encontrar uma oportunidade para nos derrubar, ele vai usar essa oportunidade para nos derrubar. Irmãos, por isso que nós temos que fechar as brechas na nossa vida sentimental. A gente vê, irmãos, que na Bíblia, né, várias pessoas caíram através da vida sentimental. A gente vê a própria história de Sansão, o rei Davi, que se relacionou com uma mulher que era casada e depois mandou matar o marido desta mulher, porque ele engravidou a, a mulher de outro homem. Aí ele mandou matar o marido dessa mulher. A gente vê que Salomão se casou com mulheres que fizeram ele se distanciar da presença de Deus. Ou seja, eu citei aqui, irmãos, 3 homens. E 2 desses homens foram porque se relacionaram com pessoas que não eram do mesmo povo, da mesma tribo. 2 desses 3 homens que eu citei, irmãos, se relacionaram com mulheres que não temiam a Deus. Olha só, irmãos, que perigo. É por isso, irmãos, que eu estou falando para vocês aqui nesta manhã. Você que é cristão, você tem que se relacionar com alguém que é cristão. Porque, irmãos, do caso contrário, você vai se relacionar com essa pessoa. E essa pessoa ela vai te tirar da presença de Deus. E nós vamos orar aqui, irmãos, nesse momento, pedindo para que Deus ele venha fortalecer a nossa vida sentimental. Para que Deus ele venha nos ajudar a manter os nossos olhos vigilantes. Para que nós não venhamos, irmãos, cair neste erro que muitos homens da Bíblia cometeram, que nós não venhamos cometer os mesmos erros que Sansão, que Davi, que Salomão cometeu. O erro, irmãos, que muitas pessoas cometem hoje em dia. O erro que muitas pessoas acabam cometendo e se distanciando da presença de Deus. É através da vida sentimental, escolhendo, se casando com a pessoa errada. Nós vamos pedir aqui, irmãos, nesse momento, para que Deus ele venha proteger a nossa vida sentimental. Ore comigo, irmãos, essa manhã. Você que pode, você que não pode, fique em espírito de oração. Vamos estar orando
ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, é que neste momento, ó Deus, eu entrego a minha vida, a vida do meu irmão, deste ouvinte que está ouvindo esta palavra, esta oração. Deus, nós falamos aqui sobre Sansão, ó Pai. Sansão ter escolhido a pessoa errada para se relacionar, para se casar. E nós vimos, ó Pai, as consequências dos atos de Sansão. Deus, nós sabemos que o fim de Sansão foi um fim trágico, foi um fim terrível. Sansão, ó Deus, ele acabou sendo preso, sendo capturado pelos inimigos por causa da traição de Dalila, por causa que ele foi entregue pela própria esposa, pela própria mulher no qual ele se casou. Mas, ó Pai, nós sabemos que Sansão, ó Pai, ele casou com Dalila contra a vontade do Senhor, Deus. Porque não era a vontade do Senhor que Sansão ele se relacionasse com alguém de um povo estrangeiro, de uma nação que não temia ao Senhor. Deus, neste momento, eu oro aqui para que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, a não nos relacionar com pessoas que não temem ao Senhor, que não professam uma fé a Ti, ó Deus, uma pessoa que não é temente a Ti, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que os riscos de nós, ó Deus, nos relacionar com alguém que não teme ao Senhor são muito grandes. Os riscos, ó Pai, são incontáveis. Uma pessoa, ó Pai, que não teme ao Senhor de fato, se nós colocarmos essa pessoa na nossa vida, a gente pode acabar destruindo a nossa vida, ó Deus. Mas não nos deixe, ó Pai, não nos deixe cair, não nos deixe errar, não nos deixe, ó Pai, nós nos relacionar com alguém que não teme ao Senhor. Pai, eu te peço aqui nesta manhã, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha nos guiar, nos conduzir, para que o Senhor venha nos revelar a pessoa com quem nós queremos, ó Deus, nos relacionar. Se essa pessoa, ó Deus, não for da vontade do Senhor, que o Senhor venha nos revelar para que nós venhamos, ó Deus, nos afastar dessa pessoa. Para que nós venhamos, ó Deus, não cometer esse erro que muitas pessoas cometeram. Muitas pessoas, ó Pai, usadas pelo Senhor, como o próprio Sansão, Davi, Salomão, caíram no pecado, ó Deus, de se relacionar com alguém que não temia ao Senhor. E o resultado, ó Deus, foi muito desastre. As consequências, ó Pai, foram consequências severas. Por isso eu te peço, ó Deus, aqui neste momento, para que o Senhor venha nos blindar, nos proteger, nos ajude a esperar, ó Deus, com paciência no Senhor. Nos ajude a esperar a pessoa certa, porque eu sei que o Senhor tem a pessoa certa para nós, ó Deus. Ó Deus, eu te peço para que o Senhor venha de encontro ao nosso irmão que está solteiro, que está esperando, ó Deus, com paciência no Senhor, a prometida. Essa irmã, ó Deus, que está esperando também no Senhor, o homem no qual ela vai se relacionar, o homem no qual ela vai se casar. Instrua ela, ó Pai, para que ela não venha se casar com o homem errado. Este homem que não venha se casar com a mulher errada, não, Deus, para que nós venhamos ter um casamento santo. Sim, ó Deus, porque o Senhor tem o melhor para nós. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para nós, aleluia. E que nós, ó Deus, não venhamos cometer os mesmos erros que derrubaram muitas pessoas da fé. Muitas pessoas, ó Pai, que foram extremamente usadas pelo Senhor, mas que caíram nesse pecado. Que nós não venhamos cometer, que nós não venhamos cair, e que o Senhor venha nos blindar, ó Deus, e nos proteger para a honra e glória do Teu nome. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo. E desde já, ó Pai, eu te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, com a oração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.